A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André. Este aqui é o canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos agora a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, o nosso vídeo de apoio à nossa pré-aula para a lição de número 2, a lição da CPAD. Amém? A lição da revista de adultos da CPAD, essa é a lição de número 2. Estamos aí começando mais um trimestre, né? Depois daquele trimestre ali no final um pouco conturbado, que foi o trimestre passado, aqui estamos no primeiro trimestre de 2023. E o tema desta lição, desta segunda lição, é o avivamento no Antigo Testamento. Então vai ser abordado aqui várias ocasiões de avivamento no Antigo Testamento, tá? Para trazer um aprendizado sobre avivamento. Amém? Você, professor, né, que sofreu um pouquinho na lição passada, no trimestre passado, naquele trimestre você tinha que ter muito conteúdo, quer dizer, dava muito conteúdo e você tinha que se virar para facilitar o entendimento ali dos alunos. Esse trimestre é um pouco diferente. Ele tem até bastante passagem, mas ele fala de um tema muito específico, que é sobre avivamento. Então você pode acabar aí passando sobre avivamento e se ver falando as mesmas coisas que você falou na aula anterior, né? Então você acaba ficando repetitivo aí. Então você que é professor nesse trimestre, você vai ter que ter uma profundidade ali, né? Procura um algo a mais para passar para os alunos, tá bom? Você aí, para você não ficar enchendo linguiça. Quando o professor enche linguiça, os alunos percebem, com certeza eles vão observar. Então esta lição aqui, essa pré-aula, é para você, professor, para te ajudar a preparar a tua aula, e você que é aluno aí, você já ir para a sua aula já afiado, né, já sabendo, tendo uma base, tá bom? O que eu te peço é para que você evite, você que é aluno, evite só assistir esse vídeo, né? Você tem que estar numa classe, você tem que estar assistindo ali uma aula, poder tirar suas dúvidas, né? Poder interagir, e quem sabe você não vai ser o próximo que Deus vai levantar para professor de escola dominical. Bom, então vamos a esse vídeo, tá bom? Esse vídeo é muito interessante sobre a lição de número 2. Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo para você acompanhar lá pelo nosso blog, o Clube da Teologia. Vou deixar o link também para você que quiser adquirir o meu livro, O Maior Milagre de Jesus, esse livro que está aqui atrás, mas só que a câmera está meio invertida, está invertida aí, você não vai conseguir ler, tá? Mas o tema do livro é O Maior Milagre de Jesus. Vai estar o link aí na descrição. E você também quiser participar da nossa promoção dos 6 milhões de acesso, que está lá no blog, no Clube da Teologia, tá? O nosso Clube da Teologia vai atingir 6 milhões de acessos. E aí o nosso canal aqui é linkado lá com o Clube da Teologia, estamos fazendo esta promoção. Vou deixar também o link aí na descrição para você participar. Vamos lá então ao nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí, participe, interaja conosco, deixe um comentário, né? Compartilhe esse conteúdo e vamos lá essa interessante aula da Escola Bíblica Dominical. Bom, tema Avivamento no Antigo Testamento. Na nossa introdução, bom, aqui na leitura bíblica em classe, o avivamento que vai ser abordado é o que acontece na época do rei Josias. Tá? A leitura bíblica em classe trata do avivamento que aconteceu quando o rei Josias resolve fazer uma reforma no templo, e ali os construtores, o pessoal que estava trabalhando, encontra o livro da lei que estava perdido, a Torá. Eles encontraram lá no interior do templo, que estava entulhado. O rei Manassés deixou tudo bagunçado, né? E aí, quando eles leem o que está no livro, o rei toma conhecimento, aí ele vai e ele resolve promover, né, um concerto na nação. E aí você conhece a história, né? Eles fazem aquele concerto, consulta, profetiza, e ali há um grande avivamento, o povo retorna à palavra, foi algo maravilhoso. E a lição aqui vai tratar de alguns avivamentos, inclusive esse, tá? Não vai ser só sobre esse avivamento. Vamos lá então, na nossa introdução. Eu quero destacar um ponto específico aqui na introdução, esse parágrafo que fala: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus. Tá? E aqui é o seguinte: todo avivamento que aconteceu no Antigo Testamento,
eles vêm depois de uma crise, tá? Como foi falado na aula anterior, né, na lição 1, essas crises eram importantes que acontecessem, porque após a crise vinha um avivamento, tá? Deus, o Senhor, ele permitia a crise e depois o povo era avivado, tá? Tanto que esse avivamento, um avivamento específico que a lição vai falar, que foi o retorno do cativeiro com Neemias, esse avivamento perdurou em Israel e provocou mudanças profundas em Israel. Então foi necessária a crise do cativeiro para que Deus fizesse um avivamento tremendo na nação, que mudou a cara da nação para sempre, tá? E aí a gente aprende com isso que o Senhor lhe permite certas crises para que haja os avivamentos, né? Bom, e nessa introdução também tem esse parágrafo que fala assim, ó: então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva serôdia. Aí é interessante, porque o aluno não sabe o que é chuva serôdia, né? Ou às vezes já ouviu falar, porque a Bíblia fala disso, e muitos expositores e pregadores às vezes comentam, né? Mas é bom explicar, tá? A chuva serôdia era uma chuva que ela era fora de época, ela era no final da estação, tá? Da primavera. E a chuva temporã era aquela que vinha no começo da estação. As duas era fora de época, uma abrindo a estação e a outra fechando a estação, tá? Esse tipo de chuva ali era muito importante na região do Crescente Fértil, na Palestina hoje, né? Ali em Israel era muito importante para o plantio, para o cultivo. E aí o comentarista está comparando o avivamento aqui como chuva serôdia, né? Aquela chuva no final da estação. Aqui faz uma alusão ao avivamento dos últimos dias, né? O avivamento pelo Espírito Santo. Bom, vamos lá então. Quero lembrar os irmãos que esse trimestre não está falando de um avivamento geral, são avivamentos específicos. Claro que os avivamentos no Antigo Testamento envolvia toda a nação, mas trazendo para os nossos dias, esses avivamentos eles não vão envolver toda a nação, eles vão envolver uma igreja, um grupo, uma pessoa individualmente, né? Tá bom? Vamos lá então. Primeiro aqui, o primeiro tópico é panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. E aqui o primeiro subtópico desse tópico, ele diz assim, o tema: o avivamento no tempo de Moisés. Olha aqui que ele já vai falar do tempo de Moisés, né? Vai começar lá o avivamento que aconteceu. E que avivamento é esse que ele está falando no tempo de Moisés? Está falando do avivamento onde Moisés vai lá em Israel, no Egito, e tira o povo do Egito, com o envio das pragas, né? Com todo aquele processo ali de Deus. Aquilo ali foi um avivamento, porque fez o povo renovar a aliança com o Senhor, né? Quer dizer, na verdade não é nem renovar, né? Fez o povo ter uma aliança com Deus. Bom, no primeiro parágrafo diz assim, ó: quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus. Bom, aqui é o seguinte, esse parágrafo aqui, ele está falando de um faraó que não conheceu José, tá? Isso aqui convém explicar, né? Por quê? Quando fala de um faraó que não conheceu José, não significa que foi o faraó que sucedeu o faraó que colocou José no poder. Não foi bem assim. O povo israelita não foi escravo no Egito os 430 anos, tá? O povo foi escravo no Egito depois que sobe um faraó que não conhecia a história de José. Quando a Bíblia fala que não conheceu José, não quer dizer que ele não conhecia pessoalmente José, não é isso. Quer dizer que ele não conhecia a história de José. E que faraó, provavelmente, né? Qual seria o faraó que não conheceu a história de José? Um faraó que não era da dinastia, daquela família, tá bom? Porque houveram ocasiões no Egito em que faraós ascenderam ao trono de outra dinastia, de outra família, tá? Quando houveram revoltas, essas coisas todas, então um faraó que não era daquela dinastia assumia o trono. E o que eles faziam quando acontecia isso?
Eles apagavam a memória da outra dinastia. E aí, o que acontecia? Subia um faraó que não tinha conhecido a história de José e do povo hebreu. E aí aí foi o que aconteceu, né? Provavelmente ele, por não saber, ele vai e escraviza o povo, tá? Porque era um povo numeroso e era uma ameaça ali para eles, tá bom? Bom, e aqui fala, quero fazer o destaque para esse parágrafo que diz assim, ó. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Aqui tem algo interessante, muitos pregadores gostam disso daqui, né? Dá até para dar um glória nessa parte aqui. Porque quando fala de uma sarça que queimava, né? Mas ela não se consumia, fala que o fogo de Deus estava ali no meio da sarça, tá? E aqui tem uma representação do que é o avivamento hoje, que é pela ação do Espírito Santo no coração de cada um. Tá? Aquela sarça ardendo ali no fogo sem se queimar é exatamente uma alusão à ação do Espírito Santo, porque nós somos como essas sarças, que eram plantas comuns do deserto, e nós somos desse jeito. O Espírito Santo arde em nós, não é verdade? E aí nós temos ali a presença de Deus. Muito interessante isso daqui, né? Você que é pregador aí, que gosta de ministrar a palavra, com certeza tem aí um subsídio bom para isso. Vamos aí no próximo subtópico, que é o 2, o avivamento no tempo de Samuel. Aqui agora já vai falar de outro avivamento, né? No tempo de Samuel, qual foi a crise? Tá? A crise no tempo de Samuel, e aí você já pode abordar isso nesse primeiro parágrafo que diz assim, ó: Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado. Quando fala desprezo pelo sagrado, está se referindo aos filhos de Eli, que quando Samuel é levantado como profeta, quem era o sacerdote? Era Eli, e que ele cuidava ali do tabernáculo de Deus, e ele tinha 2 filhos terríveis, né? A Bíblia chama de filhos de Belial, Ofni e Finéias. E esses dois sacerdotes, eles profanavam, eles tinham desprezo pelas coisas sagradas. Tá? E aí Samuel é levantado nesse contexto. Então a gente vai ver aqui um avivamento após uma crise espiritual, aonde as coisas sagradas eram deixadas de lado. Tá? E muitas igrejas passam por esse processo nos dias de hoje, tá? Eu quero destacar aqui que no terceiro tópico a gente vai falar de uma aplicação muito prática quando fala de avivamento pela palavra, tá bom? Se você quiser correr o vídeo lá para ver, tá? Fique à vontade, mas a gente vai falar sobre isso aí. E se você não concordar com algum ponto, pode falar, pode colocar aí, pode escrever, não tem problema não. Não vou ser rude nem mal educado com ninguém, mas também não faz nenhuma má educação, por favor. Mas você pode colocar aí o seu comentário, amém? Bom, vamos lá então. Dentro desse avivamento que Deus vai promover através de Samuel, tá? Aqui tem algo interessante. Isso aqui é aquele acréscimo que eu falei para você, uma coisa que você pode trazer, né? Aqui ele fala, no segundo parágrafo, fala aqui, ó: então uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada. Bom, nessa ocasião, o profeta Eli morreu, né? E aqui, quando fala que ele morreu, que os filhos dele morreram e a arca foi tomada, diz que ele morre, né? Agora, o que provoca a morte de Eli? Aqui tem algo muito interessante, uma profundidade. Se você souber trabalhar isso aqui, você vai ver que fala muito aqui, muito profundo ao coração. Quando Eli recebe a notícia, pode depois investigar lá no texto, quando ele recebe a notícia de que os filhos morreram, ele vai ouvir, né? Que eles perderam a guerra, ele vai ouvir, mas quando ele recebe a notícia de que a arca foi tomada, o que acontece foi terrível. Ele cai para trás, quebra o pescoço e morre.
Então, o que provoca a morte é quando ele vê que a arca foi tomada. Né? Aí a gente vê aí o valor que ele dava para a família. Né? Por quê? O que era mais importante para ele era a arca do Senhor. Né? Não vamos também condená-lo, não, mas a gente percebe isso nele. Por quê? Quando isso acontece até hoje, meus irmãos, quando a gente faz muita obra de Deus e toma as coisas de Deus como mais importante que a nossa família, aí a gente corre um sério risco. Por quê? O que é mais importante que a nossa família? É Deus. Deus é mais importante. Agora, a obra do Senhor, ela vem depois da família, tá? A obra do Senhor, sei que tem alguns irmãos talvez não vão concordar comigo, tem liberdade para não concordar, tá? Mas a obra do Senhor, ela vem depois da família. Você tem que primeiro dar atenção na sua casa para depois você fazer a obra de Deus. Porque não vai adiantar você fazer a obra de Deus com a tua casa toda virada do avesso, problemas aqui e ali, tá? Você tem que consertar a sua casa, não é verdade? A Bíblia mesmo ela fala que aquele que é relaxado com a sua casa, ele não vai conseguir fazer a obra de Deus, ele não vai ter zelo pela obra do Senhor. Ele não tem zelo nem pela própria casa, tá bom? Então isso aí é algo importante. A gente vê na postura de Eli que ele não deu valor para a família e aí a gente entende por que os filhos dele eram daquele jeito, não é verdade? Se ele tivesse tido mais ali diálogo com os filhos, ensinado mais, quem sabe não teria acontecido tudo aquilo ali. Bom, vamos lá então, prosseguindo. O próximo subtópico é o 3, o avivamento no tempo de Josias. E aqui agora vai falar da leitura bíblica em classe, do avivamento no tempo de Josias, né? E nesse tempo, aqui nesse avivamento, vai passar um contexto. Esse contexto é que é o algo a mais que a gente pode trazer aqui. Bom, porque ele fala aqui, ó, olha só a história, né? Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, tá? A gente vai ver aqui que esse Ezequias, tá? É aquele que Deus deu para ele 15 anos. Deus deu 15 anos para ele e aí você vê o que acontece nesse período. Vai nascer o filho dele chamado Manassés. Olha só que coisa terrível. Liguei um pouquinho ali o ventilador. Vai nascer um filho chamado Manassés. Por quê? Esse filho, ele nasce no período de 15 anos que o Senhor. Como é que a gente sabe disso? Tá? A gente sabe porque quando Manassés sobe ao trono, sobe ao poder, ele tinha 12 anos. Opa, se ele tinha 12 anos, então ele nasceu nos 15 anos que Deus deu a Ezequias. E aí você vai entender, porque esse Manassés foi um rei treva, foi o rei que mais viveu dos reis, dos maus reis de Judá, ele foi o que mais durou no trono. Se eu não me engano, 53 anos. Mas aí você vai ver por que Deus falou para Ezequias que era para ele colocar a casa em ordem. Porque o filho dele ia ser terrível, né? Então Deus ele faz tudo certo, até quando ele dá uma notícia daquela para Ezequias que Ezequias ia morrer para colocar a casa em ordem, até ali Deus tinha razão, né? Aliás, ele sempre tem razão, tá? E a gente vai entender porque Deus falou aquilo. Claro que Deus mudou o projeto, né? Por causa da contrição do coração dele, porque ele tinha feito algo tremendo no reino, né? E aí Deus mudou o decreto ali, mas a nação sofreu as consequências depois com o rei, com o filho dele, um homem terrível, né? Bom, e aqui nessa parte também, nesse subtópico, eu quero fazer um destaque para esse parágrafo aqui, ó, no último parágrafo, fala: a situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Bom, o rei Josias vai, né? Esse rei Josias, ele vai promover uma reforma e nessa reforma vai ser encontrado o livro da lei. Vamos para uma parte aplicada aqui, uma aplicação, né? Você, professor,
você, aluno, aprende isso daí. É uma aplicação, para você aplicar na sua vida e aplicar para os alunos aplicarem. Quando uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, tá? A primeira coisa que ela vai tirar da vida dela, se afasta, está enfraquecendo na obra, a primeira coisa que ele vai tirar é a palavra de Deus. Não vai ter força para ler a palavra de Deus. A segunda coisa é a oração. Ele vai tirar a oração. Quase sempre nessa ordem. Dificilmente, deve ter alguns aí que tira primeiro a oração, depois a palavra. Mas quase sempre, primeiro vai sair a palavra, depois a oração. E aí, né, os entulhos da carnalidade vai cobrir a palavra de Deus na vida, no coração dessa pessoa. E hoje, bem agora, tem muito coração cheio de entulho do mundo. Né? O coração está entulhado com muita coisa, com problemas, com redes sociais, com Instagram, com WhatsApp, com política, tá? Coração entulhado, não tem espaço para a palavra. A palavra está perdida ali dentro, tá? É necessário uma reforma nesse coração para poder achar essa palavra de novo, né? Dá até vontade de dar um glória para Jesus aqui, para começar a pregar, né? Mas vamos que isso aqui é uma aula, né? O 2 aí, o tópico 2, o tema desse tópico é confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Aí aqui vai falar agora de Neemias. Olha, tá vendo que é um panorama de vários avivamentos no Antigo Testamento? Então, esse é o tema da lição. E aí a gente vai ver aqui agora o chamado de Neemias. Houve um avivamento também no tempo de Neemias. No primeiro tópico, subtópico, né? O primeiro subtópico, o tema é o chamado de Neemias, tá? E aqui a gente vai ver, eu quero fazer o destaque para esse parágrafo que diz, ó, Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, né? E a gente vai ver, ele era um copeiro. Quando você lê de primeira assim, você não vê grande coisa, mas irmãos, um copeiro do rei, ele pegava a taça do rei, experimentava o vinho, a bebida, o que viesse ali, ele experimentava, né, e dava ao rei. Claro que demorava um pouquinho porque para ver se não estava envenenado. E aí ele podia morrer. Se ele morresse, opa, estava envenenado, então o rei nem toma, né? Porque o alto funcionário dele ali, o eunuco, morreu, né? E aí você vê, a função dele era essa. Para fazer isso, ele tinha que ser um homem de extrema confiança do rei. Então você vai ver que ele era um alto funcionário do rei. A função dele era de extrema importância. Era um cargo elevadíssimo, tá? No período ali do Império Persa, né? Ele tinha um cargo elevado. Então, ele estava com a vida ganha. Olha como é que ele vai ser o chamado dele. Ele ouve que a cidade estava com os muros destruídos, que os muros estavam, as portas queimadas. Aquilo ali, ele vê que a cidade está desprotegida, né? Suscetível a ataques dos inimigos em volta. E aí ele se preocupa com aquilo ali. Um homem que tinha vida ganha, que podia ter uma aposentadoria tranquila, ele vai e se preocupa com a cidade de Jerusalém. Então você vai ver que o avivamento nasce de uma preocupação com as coisas de Deus, preocupação com a obra do Senhor, preocupação com o povo de Deus, tá bom? É um avivamento específico no tempo de Neemias. E agora vamos ver como que se processa esse avivamento com Neemias. A gente vai ver o que brota o avivamento, é uma preocupação do coração de Neemias com as coisas de Deus. E aqui a gente vai ver, no próximo subtópico, o tema é a confissão de pecados. Bom, aqui quero fazer destaque para essa parte que diz assim, ó. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Isso aqui é palavras de Neemias, né? Filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Olha como é que Neemias está confessando isso daqui. Ele está tentando buscar um quebrantamento diante de Deus, tá? Porque Neemias, a gente vê uma sabedoria muito grande nele. Quando você lê o livro de Neemias, você entende o que é sabedoria espiritual. Ele fala coisas, a forma dele falar com o rei, a forma dele
dele ocultar às pessoas o que Deus colocou no coração dele. Ele tem essa sabedoria. E aqui a sabedoria para falar com Deus. Por quê? Neemias, ele entendeu que a oração diante de Deus que é melhor respondida era a oração de quebrantamento. Ou seja, ele entendeu que a um coração quebrantado Deus não rejeita, tá? Então ele não tinha arrogância no falar, ele foi quebrantado. E olha só que a gente vê aqui algo interessante, né? Quando Neemias se coloca na posição de errado, embora não fosse ele que cometeu os erros, quando ele se coloca na posição de errado, ele também se coloca na responsabilidade de fazer algo. Porque o que faz muita gente não tomar atitude nenhuma é quando a pessoa se acha certo. Quando você acha que você está certo, você se acha no direito de não fazer nada. Não, porque eu estou certo. Não, isso aí não é culpa minha, não foi eu que fiz. E Neemias, ele inverte tudo aqui. Ele mesmo não tinha cometido os pecados. E ele vai e se coloca na posição de errado. Né? A gente vê que Neemias, lá no meu subsídio que eu coloco lá, quem quiser adquirir, vai ter o link aí para adquirir esse subsídio. Quando Neemias ele fala isso aqui, a gente vê algo diferente. Ele viveu muito tempo depois das pessoas que realmente pecaram, né? As pessoas que profanaram o templo, as pessoas que foram para a idolatria lá no povo, no meio de Israel, os reis idólatras. Ele viveu bem depois daquele povo, né? Mais de 70 anos depois. Ele viveu nesse tempo. Tá? E aí a gente vê por que a gente vê a diferença nesse homem, a sabedoria dele. Ele mesmo tendo vivido depois, ele se colocou na posição, né? Como errado, também ele se coloca e confessa o pecado dele. Então o segredo, mesmo que você esteja certo, é confessar o pecado. Esse é o segredo para você ter avivamento. Quer ter avivamento? Confessa o seu pecado. Ah, mas eu não pequei. E não pensa assim. Se você pensar assim, não, você vai assumir uma atitude arrogante, né? E aí Deus não vai responder a tua oração, tá? Vamos então aí para o próximo subtópico, que é o 3, e o tema desse subtópico é avivamento pelo ensino, tá? Bom, nesse subtópico a gente vai ver Neemias, quando ele vai a Jerusalém, e aí ele começa ali uma obra de avivamento com o povo, avivamento pelo ensino da palavra, tá? Olha, vou fazer um destaque aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, ó. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento, ó. O ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, ou seja, de modo a ensinar. Ele fez diferente. Ele nomeou pessoas para explicar a palavra. Ele chama o sacerdote Esdras para ajudar. Esdras era um escriba famoso e ali Esdras começa a ensinar. E eles levantam pessoas para explicar, para dar aulas. E nesse período aqui, olha o seu acréscimo aí, professor, nessa aula aqui. Esse período é quando surgem as sinagogas, tá bom? É nesse período que vai surgir as sinagogas, onde vão colocar uma em cada cidade. E como surgem as sinagogas, havia necessidade de compilar os manuscritos. Essa necessidade de compilar os manuscritos para colocar uma em cada sinagoga foi que preservou a palavra de Deus até os dias de hoje. Se deixasse só nos originais, só nos manuscritos que existiam, tá? E aí, então, com o tempo ia desaparecer. Mas como começou a compilar, então preservou-se a palavra do Senhor. Né? Sempre, até hoje, de vez em quando, até hoje não, né? Até o século passado chegaram a achar papiros, né, de manuscritos compilados daquele período. Continuando então, vamos para o próximo tópico. E o 3 é o avivamento e a palavra de Deus. E aqui eu quero abordar algo muito interessante e bem aplicativo para você. O primeiro subtópico é a palavra de Deus corrige. Bom,
aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, no Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, interpretação, né? Aqui é o seguinte, a gente está vendo aqui que o avivamento, né, ele tem que vir pela palavra, porque a palavra ela vai corrigir o povo, tá? Quando a palavra, Deus usa a palavra, quando o avivamento é baseado na palavra, o povo se volta para a palavra, ele começa ele começa a se corrigir, né? Porque hoje em dia há muitos avivamentos errados, tá? Por quê? Porque não é baseado na palavra. É avivamento com conceito subvertido, né? Como é que é isso? Vamos explicar, vamos explicar para entender. A gente tem uma visão de avivamento, conforme esses que nós ensinamos aqui. Mas muita gente tem outra visão. Por quê? Porque não aprendeu segundo a palavra, tá? O avivamento, como falamos, tem que ir pela palavra, tá? Muita gente tem de avivamento assim. Quando chora, quando tem um mover, quando o povo pula muito ou fala muito em língua estranha, mas a Bíblia não ensina que avivamento é isso. A Bíblia ensina que avivamento é quando o coração, ele foi falado na aula anterior, né? Deus move no coração da pessoa e aí a pessoa vai ficar animada em fazer a obra de Deus. Não animado de pular nem de gritar, mas animado em fazer a obra de Deus. Aí isso é avivamento, tá? A pessoa tem mais vontade de ler Bíblia, mais vontade de ir para o culto, mais vontade de ir na escola dominical, mais vontade de estar orando, tá? Aí isso é avivamento. É isso que a gente tem que entender, tá bom? E como é que a gente vai saber disso? Quando a palavra corrige. É pela palavra que a gente vai entender isso daqui, tá? Bom, continuando então, né? No 2, o subtópico 2, fala cuidado com o formalismo. E aqui é interessante a gente saber isso daqui, né? Porque ele vai falar algo muito importante para nós que somos professores de escola dominical. Bom, no primeiro parágrafo diz assim, ó, com formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso, tá? É o extremo oposto do mero emocionalismo, tá? Então, o formalismo é algo que está engessado, amarrado, né? Ou seja, aqui é o seguinte, o formalismo está ligado com o legalismo, né? É quando você vê tudo baseado numa regra. Aí isso é o formalismo. Por exemplo, aí eu botei até no meu subsídio lá, eu coloco um exemplo que é interessante. Quando alguém canta um louvor, né? E aí esse louvor, ele mexe com a igreja, o formalista, que é um legalista, né? Ele vai buscar na regra se aquele louvor está baseado na palavra, se não tem muita licença poética ali, estragando a letra, né? Se a letra está falando conforme o que está escrito, conforme a ortodoxia, e aí o formalista ele vai julgar o louvor, ao invés de adorar a Deus, tá? A gente vê isso direto, né? Claro, aí você tem que ser equilibrado, porque esse é o segredo do sucesso no mundo espiritual. Você tem que ser equilibrado, você não pode ser nem formalista, nem emocionalista, né? Achar que avivamento é emoção, é grito, pulo e rodopio. Não, você tem que ser equilibrado, tem que estar no meio, né? Você tem que estar no meio. Nem muito, nem formalista, nem emocionalista. Você tem que estar no meio, né? Você vai ouvir um louvor, você vai adorar a Deus. Você adora do jeito que você sabe, que você entende, né? Só que você tem que ter equilíbrio, né? Outro dia tinha uma irmã aí com umas unção aí estranha, né? Então tem que tomar cuidado. E aí você também não pode ser muito formalista. Não, esse hino aí
tá falando de Gabriel, então não vou adorar não, porque calma, meu irmão, você não vai adorar com hino nenhum, porque todo mundo usa licença poética e aí acaba falando coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Claro que você tem que tomar cuidado com as heresias, né? Quando fala que Gabriel vai chegar perto de Miguel vai vir no culto ali, toma cuidado com isso aí, porque a Bíblia não ensina isso, né? Mas tem adoração, né? Tem hinos muito bons aí, aonde fala coisas que a Bíblia não menciona, né? Por exemplo, né? Tem um hino que fala que retornaram 20 mil, quando Gideão faz ali fala, né, da provação de Deus ali, quem for covarde e medroso volte, e o hino fala que voltou 20 mil, mas sabemos que voltaram 22 mil, né? E aí, por causa desse erro você não vai adorar? Não, deixa de ser formalista, você adora o Senhor, né? Qual o problema? Amém, meus amados irmãos? Então, é isso aqui, essa lição muito interessante. Espero que você tenha gostado, espero que ela acrescente na sua vida, né? Me perdoe aqui pela falta aqui de preparo aqui do cenário, mas é isso aí mesmo, vamos assim trabalhando para o Senhor. Eu peço que você que ainda não fez, faça aí, deixe o seu like, se inscreva aí no canal, amém? E participe da nossa promoção dos 6 milhões de acessos lá no nosso blog, no Clube da Teologia, amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, uma excelente aula para você.